Mais um Leadercast, e sempre lembrando de mencionar como é que a gente encontrou esse convidado aqui. É mais um que veio pelas mãos da Growth Comunicação, que tem seus clientes. Gostou, né? Trouxe cliente aqui, a gente contou histórias legais, acho que o pessoal gostou, eles estão me sugerindo, e conforme surgir, vão aparecendo as sugestões aí, eu vou aceitando e vamos contar. Hoje vai ser meio que internacional o negócio aqui, cara, né? Olha, tem 3 perguntas que são as únicas que são obrigatórias aqui nesse programa e que você não pode chutar, essas tem que ser, o resto você pode chutar à vontade, tá? E as perguntas são, eu preciso saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Beleza. Sou Parker Tracy, sou americano, por isso esse sotaque Sim, é diferente. sim. Tenho 35 anos, eu sou fundador da Cobly, é uma startup de conectividade de veículos. Então, estou falando com o Parker, que tem uma startup de conectividade de veículos. Pô, essa é boa. Vamos voltar pro comecinho lá. Você nasceu onde? Sou de Boston. Boston? Sou de Tá Boston. cheio de brasileiro lá, sabia? Está cheio de brasileiro, é aquela cidade de Minas. Presidente Valadares, algo assim. Governador Valadares. Governador Ainda não Valadares. foi promovido. Nossa, todo mundo lá. Cara, eu fui pra BH uma outra vez e todos os Ubers... Sim. Cara, eu morava em Boston. Sim. Faz sentido. Quanto tempo faz que você está no Brasil? Estou aqui faz 5 anos. Será esse ano que São Paulo será a cidade que eu gastei mais tempo como um adulto. É mesmo? Então, um milestone Sim. pessoal para mim. E quando você veio para cá, você não estava em Boston? Você já não estava mais em Boston? Quando você Eu vim de Boston. Você veio de lá. Uhum. Mas deixa eu voltar atrás. Você tem irmãos? Tem. Quantos irmãos? Tem 2, eu sou o mais velho. Ok. De 3. E seu pai e sua mãe fazem ou faziam o quê? Então, meu pai é de Canadá e Sim. minha mãe de Hong Kong. E os dois se conheceram em faculdade em Canadá. Sim. Eles mudaram para Boston porque meu pai fez um PhD dele e daí virou um professor. E minha mãe virou uma jornalista. Então eles trabalhavam nenhum dos dois trabalhava independente, não eram empreendedores. Não eram empreendedores. Tá. Mas daí, então, a primeira metade da minha vida, ele foi um filho de um professor. Uhum. E daí ele saiu, ele ficou, não sei, eu assumo que ele ficou chateado com o mundo acadêmico. Sim. E ele abriu uma consultoria pequena. Então, foi um tipo de empreendedorismo, mas não de tecnologia startup mais hype do que é hoje em dia. Legal, legal. Qual era o seu nickname quando você era criancinha, quando você era pequenininho? Pois eu nunca tinha um nickname porque eu sempre fui o único Parker. Era o Parker? Yeah. Então, o que o Little Parker queria ser quando crescesse? A primeira coisa que eu queria ser, eu lembro que isso foi uma história que minha mãe ama de contar para as pessoas, que eu queria ser um professor de karatê. De karatê? Karatê. Sim. Porque, cara, com 3, 4 anos, cara, o cara mais legal do mundo é um ninja, você vê, 2 vezes por mês. E daí, meu pai me forçou a trabalhar durante o verão, desde uma idade muito, acho que desde 7 ou 8 anos. Então eu fui um carpinteiro, Uhum. eu fui um cara que faz paredes, a gente chama stonemason. Sim. E daí eu fui um cara que faz mudanças. Sim. De casa, de Sim, fábrica, sim. coisa assim. Trabalho duro, você estava carregando. Não, foi bem blue collar. Uhum. Eu acho que foi uma grande parte da minha formação como uma pessoa Sim. E você falou uma coisa interessante, teu pai te forçou a Sim, fazer assim? para burro. Sim. Ele é de uma família muito simples. Obviamente não sou de uma família super simples, tenho pais com puta educação, etc. Mas ele é bem culturalmente assim. Sim. Então esse nível de nunca perder o contato da terra foi um assunto muito importante para ele. Você tem filhos? Não. Quando tiver, você vai fazer isso com seu filho também? Acho que sim. É? Acho que especialmente... Cara, eu chuto que meus filhos vão fazer escolas muito boas, etc. Sim. E muito fácil para perder esse contato com pessoas. Sim. Eu acho que você aprende muito, especialmente eu prefiro pessoas que são mais culturalmente assim do que outras. Eu consigo interagir com qualquer pessoa, mas eu cresci com isso como
uma imagem de boa. Sim. Sem ser tipo socialista, alguma coisa assim, sabe? Eu tô entendendo o que você está dizendo. Quer dizer, você estava no meio das pessoas que estão fazendo acontecer no dia a dia. Não importa se a pessoa tinha alto nível intelectual. São pessoas que estão trabalhando para construir alguma coisa. Eu acho que foi menos social. Foi muito mais... Eu gostei de fazer coisas físicas. Coisa física. No começo. Então, tipo, longa história curta, o carpinteiro foi tipo a imagem do que eu queria fazer no futuro. Sim. Eu lembro que minha mãe sempre ria sobre isso, meu pai ficou com meu orgulho, etc. Sim. Deixa eu corrigir uma coisa que eu falei aqui, que eu já estou vendo que vai cair negro na minha cola aqui. Quando eu falei o negócio do alto nível intelectual, na verdade eu estava querendo fazer uma diferenciação entre o ambiente acadêmico, o ambiente dos pensadores, o ambiente do cara que está dentro do escritório pensando para realizar, e o outro ambiente onde você fisicamente está exercendo o seu dia a dia, que é onde você disse que você trabalhou bastante lá. A tua cultura é muito diferente da nossa aqui. A cultura norte-americana é muito diferente da cultura brasileira. Quando você fala carpinteiro, né? A visão do carpinteiro lá é diferente do carpinteiro aqui. O carpinteiro aqui é um profissional. Lá todo mundo... Harrison Ford é carpinteiro e usa isso como, né? É o meu hobby, né? Construo com as minhas mãos e eu acho que essa coisa do do it or yourself nos Estados Unidos tem uma pegada que no Brasil não tem. Ainda não tem, né? Aqui a gente não conseguiu adotar isso, né? Uhum. E eu até entendo o que você está dizendo, que isso do ponto de vista de profissional, de trazer essa ideia de contato com as pessoas, deve ser muito rico, né? Mas, de novo, passou a época do ninja, você ali como carpinteiro trabalhando, apareceu alguma coisa que você viu e falou, quero ser isso, vou estudar para ser engenheiro, para ser médico? A resposta curta é não. Então eu fui para ensino médio, fui para a faculdade, eu estudei matemática. Sim. E a única razão eu estudei matemática porque eu achei as pessoas mais inteligentes sempre fez matemática, sempre fazia. Sim. Então eu falei, putz, cara, eu sou uma pessoa inteligente, eu devo fazer assim. Sim. Então foi muito menos racional do que parece. Nunca foi uma inspiração que, poxa, cara, é exatamente o que eu quero ser, vamos tipo work backwards e entender todos os passos que tem que fazer para chegar lá. Quer dizer, você não foi fazer matemática com a intenção de me formar para ser alguma coisa, tá? Não, e também, cara, meu pai virou um professor, mas, cara, talvez isso é uma boa profissão. Professor. Então foi muito focado no dia a dia, sem um plano muito grande, muito elegante. Sim. Você se forma em Boston? Eu fiz Duke University, que fica em Carolina do Norte. Ok. Carolina do Norte. Eu estive lá, eu fiz alguns trabalhos na Carolina do Norte e sofri, viu? Sofri porque o sotaque deles é um negócio terrível. Eu com meu inglês torto, tendo que interagir com eles, e um sotaque muito pesado. Quem com eles? Com a Carolina, né? A Carolina do Norte. O sotaque deles é muito... tipo as pessoas... Eles começam a conversar entre eles e você não entende mais nada do que está acontecendo lá, né? Mas foi interessante. Quando é que você se forma, então, tira o seu certificado em matemático, em math, né? Sim. E tem que fazer alguma coisa na vida. Vou trabalhar com alguma coisa. O que apareceu para você? Eu acho que isso foi a época que mais tipo mudou a direção da minha vida. Que ano era? Eu me formei em 2006. Tá. Então foi 2005 quando você começa a pensar, cara, o que eu vou fazer na vida? E obviamente eu estava fazendo um estudo não de trabalho, então não foi jornalismo, por exemplo, onde é óbvio o que você vai fazer depois. Então foi meio perdido. E, cara, eu falei com bastante amigos, talvez trabalhar para um banco, consultorias, coisas que estavam super hype na época. E foi meu pai que, poxa, cara, você deve abrir uma empresa. Falei, eu nem considerei isso seja uma opção. E ele nunca explicou super bem o raciocínio dele, porque ele estava me empurrando nessa direção, mas, cara, eu empolguei. Sim. E lembra que isso foi bem antes, isso foi... O Facebook não foi algo muito grande ainda, não foi super conhecido, foi bem antes do hype de tech, etc. Well, foi antes do segundo hype, o primeiro hype foi em 99, onde tipo... Até estourar a bolha. Até estourar a bolha. Sim. E daí, eu penso disso bastante hoje em dia, porque ele me empurrou tanto para esse lado. Eu achei alguma coisa que ele sempre queria fazer e ele queria participar como tipo uma base, um pai comigo durante essa viagem. Que bom.
Legal. Deixa eu... Vou fazer uma pausa na nossa história aqui agora. Eu vou voltar um pouquinho atrás, porque Legal. é a primeira vez que eu pego um norte-americano nativo e fresquinho. Quer dizer, você não é um norte-americano que está no Brasil há 40 anos. Você está aqui há 5 anos. Você estava lá, vivendo aquilo lá, né? Deixa eu voltar um pouco atrás para matar um pouco da minha curiosidade. Que idade você tinha em 2001? 2001, 18. Você tinha 18 anos. Me conta um pouquinho do 9/11 para um americano de 18 anos, cara. Cara, a única coisa que eu lembro, eu estava no ensino médio, eu lembro exatamente onde eu estava. Eu acho que foi o único momento onde eu lembro exatamente onde eu estava. Tipo, nós também aqui, né? Todo mundo se lembra onde estava eu no acho momento que dos eu não aviões. tive nenhum outro momento que, quando isso aconteceu, onde você ficou, se descreve a situação. Sim. Então eu estava entrando o prédio da escola, foi tipo as 8 horas entrando na escola. E todo mundo chocado, contando a história, etc. E daí todas as aulas foram canceladas, etc. Todo mundo pensando, cara, nem entendi, cara, eu tinha tantos sentimentos, não sabia o que eu devo pensar, sentir na época. Eu lembro o próximo dia, que eu acho que isso foi meio aleatório, mas precisa declarar para o draft. Sabe o draft? Não, o que é? Draft é você declara que eu estou disponível, eu sou um homem com mais que 18 anos, eu estou disponível para ir para o exército se eles me chamem. Então vira uma loteria, porque tem o exército, as pessoas que vão lá de natureza, mas se precisar de mais 100 mil pessoas, tipo a Segunda Guerra, você precisa declarar que eu sou 18 anos de corpo funcional, etc. Então, mas no próximo dia eu assinei a carta. Isso aconteceu com você, independente do 9/11? Exato. Era a época de você assinar. Então, eu acho que foi totalmente aleatório, porque eu recentemente virei com 18 anos, ou eu vou ter. E o exército vai para a escola para passar as cartas, para assinar a carta, e você vai ficar na loteria, essencialmente. Eu não lembro que isso foi em 2 dias, e daí começou a me impactar, mas, poxa, cara... O que vai acontecer comigo? Cara, eu talvez não vou para a faculdade, eu vou, tipo, entrar o draft e eu vou para... Não sei, cara, não sei qual país, cara, vários países na época eu nunca ouvi alguém falar. Sim. Então foram muitas coisas, porque teve essa imagem que isso é muito impactante comigo, sabe? Não é uma imagem na televisão, uma coisa assim. Eu imagino, deixa eu te contar uma passagem que aconteceu comigo, lá nos Estados Unidos. Eu tava a trabalho, fiquei 30 dias em Richmond, Indiana, uma cidadezinha muito pequena em Richmond. Se eu não me engano era janeiro de 91, alguma coisa assim. E eu estava no mercado, estava num Target, no mercado da vida qualquer, eu estava lá fazendo alguma compra. E de repente eu vi que todo mundo parou e começou a olhar os televisores, todos os televisores. Então imagina aquela parede com todos os televisores, todo mundo parado na frente olhando, e o Bush ali fazendo uma declaração e anunciando a Desert Storm. Eu tô arrepiado, cara. E eu vendo aqui, e ele naquele momento na televisão dizendo o seguinte: olha, aconteceu assim, nós vamos ser obrigados a atacar, então eu estou comunicando a vocês que a partir de hoje nós estamos em guerra. Né? E eu olhei aquilo e falei, cara, eu estou num país que está entrando numa guerra. Eu estou perto da base Wright-Patterson, ou seja, vai cair aqui a primeira bomba, né? Eu que não era americano, que era um brasileiro que estava lá, eu sofri um impacto gigantesco de imaginar que tudo aquilo que eu via pela televisão acontecer, de repente eu estava no território que, mesmo que a guerra não fosse ali, aquele povo estaria entrando num conflito, né? E para mim foi um impacto gigantesco. Agora imagina um garoto de 18 anos de idade ver o seu país sendo atacado, descobrir no dia seguinte que aquilo foi um atentado terrorista e que você podia no dia seguinte ser mandado para a guerra. Eu não consigo ter a dimensão do que seria estar na sua pele lá num momento como esse, cara. Porque não foi só o medo, também foi como, sendo um americano, foi tentando ter o orgulho, tipo, a necessidade para servir também. Que foi animador e assustador no mesmo tempo. Sim. E vivendo em Boston, cara, eu conheço, foi um pai de um amigo, estava no avião, a gente teve um vizinho que estamos divididos, separado de um quilo na minha cidade, que é meu interior. Estava no avião porque, cara, saiu de Boston. Exatamente, cara. Então, saiu da minha cidade, então... Estatisticamente, foi provável que eu vou conhecer pessoas. Sim.
Que coisa impressionante, cara. Bom, viajamos. Vamos voltar aqui, isso não aconteça mais, né? Bom, você está lá começando a sua vida, então. Eu estou tentando buscar aqui a tua veia de empreendedor, sabe? Daquele sujeito que vai lá na frente imaginar, vou ter uma ideia, vou criar uma startup, né? Como é que você vai chegando próximo disso? Me conta onde vai aparecer essa ideia de que eu posso ganhar... Eu não preciso ser empregado, eu não preciso estar numa grande empresa, eu posso criar um negócio que não existe, porque eu imagino que a Cobre é minha segunda empresa. Tá. Então, começou com 22 anos. Eu achei a combinação, tipo, do meu pai me empurrando para esse lado, que eu acho que algo sempre ele teve o sonho de fazer e, cara, a vida nunca deixou ele fazer no jeito que ele queria. E o outro, cara, sempre foi não sei, cara, uma pessoa mais criativa, pessoas que sempre teve ideias, às vezes loucas e super diferentes. Então, eu tinha muito orgulho de ser diferente, ainda de não ser tão diferente, de ter ideias diferentes para ter um outro nível de criatividade, coisa assim. Então, encaixou muito bem que, olha, todo mundo está indo para o banco. Eu me animei muito só para não ir para o banco. Em vez de empreender, foi muito mais eu quero sair do grupo, da multidão, que me animou mais. E daí meu pai, então, foi uma conexão perfeita das duas coisas. Eu resolvi fazer. O que foi a primeira empresa? Qual foi a primeira empresa? Sim. É uma financeira de veículos. Uma financeira de veículos? De todas as coisas. A ideia foi principalmente isso é o começo do meu interesse no Brasil, aleatoriamente, que a ideia foi, olha, tem tantos imigrantes novos nos Estados Unidos, e eles têm zero em termos de produtos financeiros. Isso falta muito, eles ganham uma renda boa, etc, mas, cara, não tem jeito para, tipo, comprar um carro. Você está me falando de imigrantes legais? Os dois. E ilegais? Os dois. Os dois tipos de imigrantes, tá? Os dois. Especificamente imigrantes de América Latina, que nos Estados Unidos somos imigrantes mais pobres. Sim. Por exemplo, os indianos, os chineses, normalmente vêm para trabalhar em tecnologia, então eles viram americanos muito rápidos, porque eles vêm sofisticados já. Então eu vi uma super oportunidade nisso, e a gente viu tudo, cara, faz cartão de crédito, faz empréstimo para casa, para carro, etc. E lá você pode montar uma financeira assim? Teve duas razões que a gente escolheu essa ideia. A primeira foi, em termos de regulamento, foi o mais simples. E lembra, cara, eu não fui um business, eu não estudei ADM, eu não entendi nada. Então, cara, foi a gente, eu e mais dois amigos tentando entender o mundo rapidinho, sabe? Então foi um regulamento relativamente simples. Então isso foi por muito a primeira razão. E a segunda é todos os imigrantes precisam de carro. Cara, sobrevive sem cartão, sim, cara, é uma inconveniência pequenininha. Ninguém compra casa. Então eu fui para tudo, foi a única coisa necessária. Porque grande parte deles são jardineiro, consultoras, etc. Cara, são vidas, está vivendo dentro do carro entre clientes. Não é tipo dentro de um escritório. Até porque o desenho arquitetônico dos Estados Unidos é complicado, porque você sem carro nos Estados Unidos é um problema. Você não sai daqui, vou andar até ali. Não, é tudo muito distante. Vocês têm uma arquitetura que é completamente diferente da nossa aqui, né? Aqui a gente construiu tudo apertadinho, tudo juntinho, tudo pertinho, né? E lá é tudo muito distante, né? Então, muito distante. É um ponto interessante. Quer dizer, um imigrante não consegue trabalhar e viver sem ter carro lá. E aí, para comprar o carro, ele não tem o dinheiro para isso. Exato. Eu vi que teve, tipo, mafiazinhas também, de, tipo, vamos falar, da comunidade brasileira. Tem um brasileiro que tem uma grana, que compra um carro, essencialmente, na época, isso faz 13 anos, ele está fazendo um Uber com puto preço para todos os brasileiros. Cara, totalmente trambicando, sendo um trambiqueiro dessas pessoas, porque, cara, não devem transportação. E, obviamente, para pagar um taxista, cara, vai gastar $100 por dia. Eles ganham $100 por dia. Então, eu vi muitas coisas que é uma puta falha de mercado. E daí, a gente pegou algum dinheiro de friends and family, etc. E a gente foi. E a coisa muito boa de começar não foi,
Cara, essas pessoas pagam os empréstimos super bem. Então, o portfólio de empréstimos foi excelente. Foi excelente. Eu perdi tanto. Porque, cara, começando, eu fui muito mão na massa culturalmente. Sim. Cara, eu fiz tudo. Eu literalmente, até um ponto eu retomei um carro de um inadimplente, que é parte de ser uma financeira. Eu literalmente fiz isso. Só um ano depois, eu aprendi que isso foi super ilegal, não sabia. Cara, eu sabia zero de business, de coisas. Então, a gente fez várias coisas cara, vamos aprender no caminho. E, graças a Deus, a gente não, pisou numa bola e todo mundo morreu. Graças a Deus, cara. Fiz várias coisas erradas. Você falou uma coisa interessante aí, quer dizer, esse povo paga o empréstimo. Paga. Eles pagam religiosamente. Eu não vou me lembrar agora, eu confundi o nome aqui, estou tentando me lembrar, não vou me lembrar. Você deve ter estudado o indiano que montou aquele banco, um banco para pessoas de baixíssima renda. Né? Foi a Grameen Bank. Isso. Mohammed Yunus. Isso. E ele montou o banco e ele disse, quando eu comecei meu projeto, todo mundo disse para mim que eu ia quebrar a cara porque as pessoas não iam ter dinheiro para me pagar. E ele foi, então o sujeito vinha fazer empréstimo com ele chamava a esposa do sujeito e punha ela no jogo. E ele falou que meu nível de inadimplência, quer dizer, a inadimplência é baixíssima porque o pessoal pobre é que paga. Quem me dá chapéu são os grandões, é que tem muito dinheiro, né? Os pobres pagam muito, né? O que é bem interessante, né? E aí a financeira andou? Foi bem? Cara, foi bem. Hoje em dia somos a 10ª maior financeira independente dos Estados Unidos. Continua aberta, então? Continua funcionando? Sim, eu sou ainda um board member. Eu sou o maior acionista da empresa hoje. Sim. Sim, é a 10ª maior financeira dos Estados Unidos. De Legal. Carro. Que legal. De carro. Então, financia automóveis para imigrantes. Principalmente, hoje em dia, provavelmente 50% são imigrantes. E daí tem vários outros segmentos que a gente financia. A gente trabalha em 20 estados diferentes. Que legal. Como chama a empresa? É First Help Financial. First Hope. Help. Help. Primeira ajuda. Ok. First Help Financial. Que legal. Financial, Que legal. E até hoje eu acho que a gente deve ter 30, 40 brasileiros trabalhando lá. É mesmo? E, 10 mil clientes brasileiros. Pô, que legal. Uma coisa engraçada, eu sempre queria, e voltando para o governador Valadares, eu sempre queria ir e falar o nome First Help Financial, porque eu garanto que muitas pessoas vão conhecer. Porque, legal. cara, fomos o único player fora de loan sharks, outros jeitos ilegais de emprestar dinheiro, que Sim. não vamos fazer coisas legais, vamos, quebrar o joelho se não pagar, etc. Então, eu sempre queria ir e falar com as pessoas. Muito bem. E aí, por que você foi montar uma outra coisa? Well, então, os primeiros 4 anos da empresa foram difíceis, porque lembra também, eu estava montando uma financeira durante a crise de subprime, de 2008. Terrível. Então, isso foi uma outra sofrimento pesado. Porque na época, a única coisa que foi um sofrimento, eu preciso essencialmente demitir os cofundadores. Todo mundo saiu. Eu fiquei, porque meu pai, os pais deles não investiam nada, então eu fiquei meio preso. E na época parece que a empresa vai parar, mas tem empréstimos, eu preciso sentar ali e coletar o dinheiro. Então eu estava meio preso. Então eu demiti o time de 7 ou 8 pessoas. Fiquei lá com uma funcionária, que é uma brasileira que ainda trabalha lá hoje. E daí eu apliquei para o Business School. Eu falei, putz, cara, eu entendo muito de financeira de caos, eu entendo zero do resto do mundo. Cara, eu devo estudar mais para entender o que eu quero fazer próximo. Sim. E uma super ironia é que o mês que eu estava entrando, eu passei na Harvard Business School, o mês que eu estava entrando, a gente recebeu um puto investimento de Wells Fargo, o segundo maior banco dos Estados Unidos. Então, vocês estavam procurando, vocês estavam abrindo a empresa para receber... Super, porque a gente precisava de dinheiro para escalar. Então a gente recebeu um investimento, na época foi gigantesco para a gente. E a gente começou a escalar. Então tudo isso começou no Business School. Então quando eu saí do Business School em 2012, eu ainda estava na empresa por mais 1 ano e meio, 2 anos. Mas eu estava contratando pessoas que são operacionalmente melhor que eu.
eu queria empreender de novo, porque agora eu tinha uma grana para investir, Sim. tinha um monte de ideias, porque agora a Business School abre, cara, seus olhos muito para o mundo, viaja para burro, conhece pessoas de culturas diferentes. Eu de verdade comecei a aprender português, porque eu estava aprendendo tipo de piada dentro do escritório. O escritório hoje em dia é português, essencialmente. Em Boston, o escritório de Phoenix é um pouco diferente. E eu estava pensando, cara, o que eu vou fazer próximo? E eu sou uma pessoa que faz coisas ligadas com automotiva e logística. Então, putz, cara, eu acho que não é tão inteligente para eu sair do que eu entendo super, super bem. E, obviamente, dando uma olhada no Brasil, foi a única coisa que eu foquei bastante. Você já estava com a ideia de vir para cá? No Business School eu fiquei muito animado dessa ideia. Então, eu usei o MBA para estudar o Brasil, porque tem vários brasileiros, tem, tipo, professor brasileiro, etc. A coisa que eu utilizei para burro foi: todo mundo responde quando você tiver um e-mail de uma faculdade. Quando esse e-mail some, ninguém responde mais. Essa Então, dica é excelente. Eu estava essencialmente fazendo cold calls de e-mail para o país inteiro. Sim. Então, cara, para todo mundo. Também eu fiz meu estágio de Business School no Rio. Eu fiz um projeto com o Fiat do Brasil, maior montadora aqui no Brasil, acho que terceiro maior do mundo, etc. Eu abri muitas portas assim, simplesmente porque eu sabia que todo mundo responde. Todo mundo quer te dar uma Você imagina entrar um e-mail na tua caixa postal assim: parker@harvard.edu. Cara, tem que olhar o que é isso aqui, né? Tem que ver o que é isso aqui, cara. Harvard, tem que ver. Interessante. Então... Mas o que você mandava os e-mails dizendo o quê? Você estava pedindo informações para... Cara, o que eu faltei foi... Eu não entendi nada. Então, ao fim do dia, obviamente, eu vou, tipo, disfarçar o que eu queria, mas o que eu queria, tipo, praticar português e entender o Brasil. Sim. Porque, na época, teve nada da internet, especialmente em inglês, sobre, como o Brasil funciona, etc. De natureza, foi alguém muito mão de massa, mas, cara, eu preciso ir, conhecer pessoas e aprender. Que pena que você não conhecia o Café Brasil, cara. O podcast Café Brasil. O que tem de americano aprendendo a falar português e a conhecer o Brasil através de podcasts, né? É impressionante, porque ele torna muito familiarizável, né? Você ouvir o texto na sua frente, você ouvindo a pessoa falar, ele ajuda bastante. Mas na época você não conhecia. Se fosse hoje... Cara, mas foi repetições, né? Também foi meio agressivo, querendo entender todas as coisas, etc. E... Porque eu vi que tudo em automotiva é ruim. E logística. Sim. Tudo chega devagar, é caro, ninguém está animado com qualquer serviço, etc. E eu queria fazer uma ideia que foi muito mais ligada com tecnologia do que uma financeira. E muito mais uma financeira do que uma empresa de tech lá. E daí, porque, cara, eu vi também as pessoas que saem, tipo, da USP, UFSCar e ITA, são pessoas absurdamente capacitadas, absurdamente. E especialmente na época, cara, não teve um Nubank, Stone da vida, Sim. lugares, hoje em dia tem. Mas, cara, havia uma puta oportunidade, vamos criar uma tecnologia muito legal que pode mudar como logística funciona. Então foi muito... sonho, coisa assim, vamos fazer algo de grande impacto, que vai mudar o mundo. Então foi muito, tipo, brilhar nos olhos, sabe? Me explica melhor, qual era o problema que você queria resolver? Quando você fala tornar a logística melhor, isso é muito broad, né? Muito... Deixa eu entender, qual era o problema? Claro. O problema, então, eu fiz várias visitas para algumas empresas pequenas. Lá? Não, aqui. Aqui? Cara, eu já entendo os Estados Unidos super bem. Sim. E... Deixa eu só entender uma coisa aqui. Sim, claro. Você veio para o Brasil sem saber direito o que é que você ia montar. Quer dizer, você tinha uma ideia, eu estou indo, vou procurar o problema que eu posso resolver no Brasil, foi isso? Foi isso, mas lembra, bem focado em automotiva e logística. Então só teve algumas ideias, não foi vamos mudar tudo no mesmo tempo. Ok. Mas me dá o foco. Qual era o problema que você encontrou? Então, o problema, eu visitei algumas empresas pequenas que operam veículos, tem uma frota. Sim. Porque eu vi que, vamos falar, você tem uma empresa de instalador de ar e você tem 30 veículos. Sim.
tem que fazer 50 visitas por dia. Como funciona? Até hoje em dia. Funciona o seguinte. Todo mundo tem um walkie-talkie. E foi... Onde está? Chegou? Atende. O cliente está muito chateado. Cara, tem combustível, blá blá blá. Então, ainda tem 30 pessoas, normalmente tem tipo 5 analistas de walkie-talkie tentando comunicar. Sim. E daí, esses analistas recebem ligações de clientes sempre chateados. Também, provavelmente você já pediu alguém instalar ar. Sim. Boa sorte. O cara vai chegar, tipo, melhor coisa em 2 dias, se ele ainda chegar. Sim. Então, eu vi, putz, cara, se todo mundo tivesse os dados desses veículos, não vai acontecer. Também não precisa dar uma janela de entrega se, cara, ela está no caminho, vai chegar em 23 minutos na sua casa, que beleza. Não vai precisar de 5 caras de walkie-talkie, daí escrevendo num papel, brigando com todo mundo. É simplesmente um sistema que consegue simplesmente onde os carros ficam e algumas outras análises de em qual ordem eles devem fazer a visita, que é um algoritmo muito simples para fazer. Consegue totalmente mudar várias coisas. A produtividade dessas empresas pequenas, o custo para eles fornecer o serviço e a relação com o cliente final. Sim. Então, isso foi a dor eu queria resolver. Essa coisa ligada tipo com call center, walkie-talkie, motorista, cliente, todo mundo chateado sempre. Tipo, faz 2 meses eu instalei net na minha casa. Sim. E foi... Eu marquei, sim, tem uma janela de 4 ou 6 horas. Eu fiquei lá em casa, lembra, sem internet. Sim. Fiquei lá por 6 horas, o cara não chegou, eu liguei 5 vezes, super chateado, 0. Então, beleza, foi para o trabalho, agendei a próxima semana. Mesma coisa. 6 horas passou, eu liguei várias vezes, ficou puto no telefone. E daí, o cara chega 2 horas atrasado. Então, olha, eu gastei 14 horas, muita emoção. Eu odeio a marca da NET agora, por causa disso. Eles gastaram minimamente 2 horas de call center. E, cara, uma caída da marca deles, eu estou contando essa história aqui. Sim, foi ruim para todo mundo. Para todo mundo. Sim. E se os dois lados soubessem, cadê o carro? Eu vou esperar, eu vou gastar 30 minutos, eu não vou fazer nenhuma ligação, eu não vou ficar puto falando muito merda da NET. Então, resolve tão bem, simplesmente para ter mais transparência de informação. Você vê como é a coisa? Você está falando isso para mim, tá acontecendo, e eu estou visualizando eu chamando um Uber, e olhando no meu aplicativo e vendo o automóvel chegando, o carro está chegando. Ele chega em 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Isso mudou completamente a minha relação com o transporte. Cara, ao fim do dia estamos fazendo a mesma coisa, mas para veículos comerciais. Como o Uber fez para táxi. Quando tudo é digitalizado, com dados abertos, com muita transparência, cara, pessoas consomem mais. Ficam mais felizes. Que ano era isso? Desculpa? Que ano era? Que ano era isso? A gente começou a construir no fim de 15. 2015. A gente lançou em 17. Você já tinha tecnologia bem desenvolvida? Já tinha tecnologia para isso tudo? Não. Não tinha? Você teve que buscar, por exemplo... Em 2015 já tinha o Waze. Sim. O Waze já estava aí. Já tinha... Toda a parte de GPS estava tudo dominado, né? O que era o nó? Qual era a complicação que você encontrou? Porque eu estou imaginando o seguinte... Eu estou entendendo. Tua empresa é uma empresa de logística e comunicação. O mundo está chamado de telemetria. Telemetria. Então, okay. Ou às vezes rastreamento. É logística e comunicação, né? Telemetria, tá legal. Eu imagino que você vai encontrar um cliente que tem os seus veículos, tem a sua empresa, e você vai aparecer ali com um aparelhinho pequenininho, vai falar, instale nos seus veículos, instale esse software, aqui está a sua central de monitoramento, pague-me um FII mensal para utilizar o meu sistema, é mais ou menos assim? Exatamente, é SaaS. Tá. Então, cara, o que a gente lançou na primeira vez foi muito enxuto, foi muito simples, não teve uma tela, a gente estávamos fazendo relatórios de PowerPoint, passando por e-mail, relatórios de o que seus motoristas fizeram, etc. Mas o que a gente viu que... A empresa nasceu aqui no Brasil? 100% aqui. Você não trouxe o modelo de lá para implementar aqui? Não, a gente teve algumas empresas de lá que são muito parecidas do que a gente faz. Tá.
que provavelmente são uma empresa de logística, de tecnologia de logística, então provavelmente nunca ouvi, mas são Fleetmatics e Samsara, são as duas muito grandes. Mas, cara, e também está chamada IoT, Internet das Coisas. Sim. Porque Internet das Coisas, o que o conceito quer fazer? Eu quero digitalizar o mundo offline. Quero virar esse mundo online e agora, com mais informação, se você consegue medir, consegue melhorar. Sim. O conceito mais básico possível. Então a gente queria criar um sistema de IoT mais simples para, em América Latina, que é onde estamos mirando, tem 27 milhões de veículos comerciais e 90% deles usam nada, é o walkie-talkie. Mas, poxa, é muito fácil criar um sistema muito melhor do que o walkie-talkie. Muito mais barato. Eu só conhecia coisas parecidas com isso que você falou. Eu trabalhei durante muito tempo no mercado automotivo, tá? Auto Parts. Eu trabalhava e lidava muito com o pessoal de frotas e tudo mais. E há muito tempo existe monitoramento dos caminhões para entrega e tudo mais, até por problema de segurança. Então a gente já sabe, isso tem há muito tempo. E quando nasceu eram projetos caríssimos, porque aquilo é por satélite, era um transmissor, era um negócio pavoroso, que hoje já mudou muito, e hoje já está muito simples. Mas eu vi isso muito para caminhões, para caminhão, até para ônibus, né? Eu não tinha visto isso para, como você falou, uma empresa pequena de 30 veículos aqui que está se organizando aqui, né? E quando você veio vender esse projeto, vocês vieram com dinheiro para bancar ou você teve que montar um business plan para ir buscar aporte? Não, estamos... a gente tem pouco dinheiro de um seed investor, mas, cara, grande parte do dinheiro até hoje é meu. É seu? É meu. Tá. Então, isso é um outro assunto de cultura que eu acho muito importante, tipo, skin in the game. Sim, vamos lá, skin in the game. Taleb. Então, cara, isso foi muito importante. Aí, cara, até hoje eu investi quase toda a liquidez que eu tinha foi para a empresa. Tá, eu só vou dar uma pausa aqui. Tem Sim, gente que claro, a gente não sabe o que é. O skin on the game, que se a gente fizer uma tradução de pé quebrado para português, quer dizer, é botar a pele no jogo, é botar a carne, entrar com tudo. Ou seja, se você está no jogo, entre em campo e bote a tua vida, teu risco, teu dinheiro, põe tudo e entra no jogo para valer, né? E tá entrando muito na moda esse termo agora, porque o Taleb, que é um escritor famoso, escreveu um livro e botou a tese dele do Skin on the Game. Até vai sair um podcast já meu a respeito aí, né? Mas é interessante que isso está aparecendo cada vez mais. Quer dizer, você não é aquela história, eu não sou o dono que contrata umas pessoas e manda fazer e fica olhando o dinheiro vir, não. Eu entro, corro o risco, vou tomar porrada, vou quebrar a cara, e aí daí é que vem o senso de ownership, né? O aprendizado e tudo mais, né? Cria um senso muito, muito interessante. E o senso de... Você precisa ter o medo de falhar. Isso é o skin in the game. Sim. E também precisa o balanço de também ter uma imaginação e uma animação do futuro incrível. E você precisa ter os dois, na minha opinião. Muitos só têm a animação do futuro e falta do skin in the game. Sim. Então é muito mais como os bankers durante o subprime, o crise de subprime nos Estados Unidos fala que, eu não sei heads and tails em português, mas heads I win, tails you lose. Sim. Porque eu só tenho para subir, eu não tenho para descer. Então, enfim, algo muito importante para mim é sempre tentando criar essa dinâmica dentro do time. Mas enfim, onde não, eu estava falando você do dinheiro, do seu business plan e o dinheiro para investir nesse... Sim, especialmente ainda hoje não tem muitos investimentos no Brasil. Tem alguns fundos que são muito profissionais, etc. Sim. Mas o tamanho do país, o tamanho da indústria de startups é muito pouco ainda. É muito pouco ainda. Eu já tinha uma empresa bem sucedida, então eu resolvi, mas putz, cara, eu acredito muito nisso, eu quero ter muito skin in the game para cara, culturalmente, para as pessoas ao redor de mim. Então isso foi muito importante. Como é que foi tua primeira venda aqui? Porque eu imagino o seguinte, eu imagino que na tua primeira venda, eu não sei se você já tinha o produto pronto. Eu acho que talvez você tivesse uma ideia e foi buscar o teu primeiro cliente, né? E você chega lá falando português, senhor, por favor, me compreende. Foi muito engraçado. Foi literalmente antes de a gente lançar, foi em 2016, e a gente teve um site e alguém ligou do nada. Mas puta, cara, como esse cara pegou nosso
telefone, nem sabia. A gente não teve vendedores, zero. Vocês não estavam divulgando nada, né? Cara, teve um site, mas divulga e marketing, zero. Sim. E foi uma frota pequena em Guarulhos que se chama Petrocim. Cara, tomara que ele está escutando tudo isso. Petrocim. Tá. É. Fica bem perto do aeroporto. E ele ligou, e aí? Ah, cara, eu vi o produto que quero. E literalmente no momento aí, quanto é? gente, quanto é? A gente não sabia. Não sabia nada. Então a gente mandou ele um cliente até hoje. Então a gente aprendeu muito com ele. Tomara que ele não sofreu tanto no começo. Me conta dele, o que foi que o colocou para ir atrás? Qual foi o desespero dele para ir atrás de vocês? Porque eu imagino que para ele devia estar procurando algo, né? E não existia nada no mercado. Bom, eu conto isso depois, mas ele estava, cara, a grande parte eu não confia nos motoristas. Então eu quero entender onde ele está. Ele não faz entrega, o carro não volta. Sim. Eu não confio nesse cara, etc. Então ele queria visibilidade, porque ele não confia nos motoristas. E depois ele achou muito malandragem dentro da frota, que é muito normal. E na verdade eu acho que é uma empresa de peça de carro. É uma quê? Uma empresa de peças, de distribuição de peças. Entendi. De auto parts, Sim. Entendi. Daí, então, isso foi, cara, um dia muito emocional. A gente ainda tem um contrato, tipo, quadrado no escritório como, tipo, um momento importante da empresa. Número 1. E hoje a gente tem 1000 empresas dentro da base, então foi... 1000? 1000 empresas, sim. Em 3 anos? Na verdade, estamos vendendo por 2. 2 anos? Essa venda aconteceu... Sim. Muito antes. Aleatoriamente o cara achou o site e ligou e foi assim. Sim. Quais foram os problemas que vocês foram encontrando aqui no Brasil na hora de implementar? Eu imagino o seguinte, a comunicação do teu sistema é via satélite, o que é? Não, é via todos os dispositivos, tem um chip dentro. E é rede 3G, 4G? A gente usa tudo. Depende muito, porque ao fim do dia a gente quer minimizar o custo para o usuário final. E também minimizar a invasão. Então a gente não quer instalar coisas, mandar coisas, façam, pluga, está andando. Quer dizer, se eu entrei no pátio da minha empresa, eu vou pelo Wi-Fi da empresa, é isso? Como é que é essa comunicação? Deixa eu só entender essa... Não, é através de um chip celular. Não entendo. Então, quer dizer, você está pela rede de celular do cliente. Quer dizer, o veículo é um celular ambulante. Essencialmente. É isso aí. Essencialmente, Então mostra tipo localização GPS, como ele está se movimentando, isso é acelerômetro. E também está conectado com alguns sistemas do carro. Então a gente entende revoluções, nível de bateria, coisas assim. Sim. Coisas mais básicas. Sim. E daí a gente vira isso para inteligência, para ele fazer decisões melhores. Então é isso que eu queria te perguntar agora. Tem uma outra pontinha ali que é assim, uma coisa é você olhar, eu vejo o painel, estou entendendo o que está acontecendo. Você comentou um negócio ali atrás que eu vou retomar aqui agora. O algoritmo que define para ele, escute, quem deve ir agora atender é o fulano, esse, não é aquele, a ordem é essa. Vocês foram desenvolver esse algoritmo também? Como é que você fez para... Sim, o algoritmo sim, mas como fazer ele academicamente não, porque é o caixeiro viajante, o Traveling Salesman Algorithm. Que é simplesmente como a gente consegue otimizar, por exemplo, se eu tiver 10 veículos, preciso fazer 100 entregas. Sim. Com várias cidades diferentes, minimiza os quilômetros andados do sistema. Isso é o problema. Ou minimiza o tempo necessário. Ou minimiza os caos necessários dentro de um tempo, etc. Sim. Então a gente faz um algoritmo que já existiu muitos anos academicamente, mas adaptaram para o nosso sistema em cima dos dados saindo dos dispositivos. Essa ciência você foi buscar onde? Porque você é um matemático, você não é um cara de TI. Você não é de TI. Você foi montar a inteligência do teu sistema. Você foi buscar lá fora? Você contratou? Não. Cara, todo mundo é um time 100% brasileiro, fordião. Desenvolveu aqui? Tudo aqui. Cara, como eu falei, cara, tem pessoas incríveis aqui no Brasil e falta oportunidades incríveis. Sim. Então, cara, nunca foi um problema de não achar pessoas de altíssima capacidade. Nunca. Eu acho que isso é a melhor parte do Brasil
profissionalmente, cara, pessoas aqui são incríveis. Sim. E a concorrência é menor aqui. Tipo, a gente não perde pessoas todos os dias para Google. E, cara, nos Estados Unidos vai perder, porque Google é muito mais sexy, etc. Então, cara, pode atrair pessoas incríveis. E, cara, eu sempre fico animado do nível de pessoa que fica na Coble. É incrível. É incrível mesmo. Interessante isso, né? Você sabe que a gente tem uma discussão aqui se existe ou não um jeito brasileiro de trabalhar. Eu não estou nem discutindo culturas, tá? É claro que tem. Se você for na Índia, funciona de um jeito, na França de outro jeito, aí no Brasil também é. Mas parece que tem algo mais, tem um jeito brasileiro de trabalhar. A empresa que eu trabalhei era uma empresa norte-americana, Dana Corporation, né? Estava aqui no Brasil, conhece? Estava aqui no Brasil também. Então eu atuei durante muito tempo com os americanos, trabalhei lá, um americano aqui. E a gente via nitidamente que há uma diferença entre o profissional brasileiro e o profissional americano. Cada um é melhor em alguma coisa, cada um faz de uma certa forma, né? E o brasileiro tem muito aquela coisa dá um jeito. Se não, eu até conto uma história interessante, que eu recebi uma carta, um e-mail que mandou para mim uma leitora minha, contando que a filha dela foi trabalhar no McDonald's dos Estados Unidos, numa loja do McDonald's, né? E estava trabalhando na loja lá e um belo dia quebrou a máquina de picar cebola. Quebrou a máquina de picar cebola, chamaram o técnico não vinha e não tinha cebola picada. Está chegando a gambiarra, né? E aí diz que ela pegou a faca e começou a picar a cebola com a mão. E o pessoal olhou aquilo e falou, mas como assim? Ela falou, escuta, no Brasil é assim, cara, não tem, a gente se vira e faz, né? E todo mundo, mas... então vamos dar um jeito de fazer acontecer, me parece que tem um espírito muito brasileiro nisso, mas isso sou eu dizendo, né? Você como americano, você consegue enxergar alguma coisa assim? Cara, isso é um muito bom ponto de cultura. Então, duas respostas para isso. O primeiro, sim, eu acho que, cara, especialmente para as pessoas que a gente contrata, que são pessoas super inteligentes, super motivadas, etc. Sim, cara, eles têm uma cultura melhor que americanos de tipo, cara, a gente vai conseguir, ponto fechado. Vamos dar um jeito, e especialmente do que as barreiras que existem. Sim. Então, isso é a parte muito boa. Obviamente, tem que controlar para não fazer uma cagada infinitamente grande, para entender limites, coisas assim, mas, cara, de verdade, cara, isso vai sair, ponto. Sim. Mas outra parte tem uma relação diferente com empresas. Com a empresa? Com empresa. Por várias razões, eu acho. Historicamente, no Brasil, a divisão entre dono e funcionário foi muito grande. Muito grande. E nunca teve um alinhamento cultural normalmente. Cara, até a lei trabalhista conta, cara, a empresa está aqui para te machucar e o governo está aqui para te proteger. Sim. Então é muito importante para, especialmente as pessoas que têm bastante experiência, para mudar essa perspectiva. Por exemplo, eu acho que 50% das pessoas na Coble são acionistas. Acionistas, tá. São acionistas. Mais uma coisa de skin in the game, coisa assim. Sim. E isso é muito importante, mas isso é só uma ferramenta de mudar que, gente, estamos aqui para criar algo especial. Não é para, lei trabalhista 8 horas, cara, pode ficar 1 hora, pode ficar 20 horas. Estamos aqui para entregar algo incrível. Estamos aqui para, tipo, para mudar a vida do cliente. Porque cada vez mais a gente consegue criar esse valor para o cliente, cada vez mais a empresa vai crescer. E o momento que até um estagiário não está pensando que, cara, hoje como eu vou melhorar a vida do cliente, é o momento você estraga a cultura, estraga o alinhamento, porque estamos aqui para criar valor. Sim, sim. Eu não sei se você está, não sei, né? Com certeza você está acompanhando o momento que o Brasil passa, essas discussões políticas e tudo mais, né? E você deve ter visto recentemente a discussão que aconteceu quando tiraram a obrigatoriedade de visto dos americanos para o Brasil. Então o americano não precisa mais de visa para vir para o Brasil. E começou uma gritaria aqui, porque tem que... Como assim? E nós temos que ter visto para entrar lá, e o americano... E aí apareceu uma discussão muito interessante, o pessoal dizendo o seguinte, cara, então é capaz de amanhã começar a ter milhões de americanos vindo para o Brasil para buscar trabalhar no Brasil, porque aqui tem CLT, aqui tem férias 13º, aqui tem 1000 proteções,
E a gente sabe que isso não vai acontecer. O contrário é que vai acontecer. Os brasileiros saindo daqui para ir para lá, para um país que não tem nenhuma garantia, como nós temos aqui. Quer dizer, aquilo tudo que é construído para nos proteger, não existe lá. E, no entanto, ninguém quer vir de lá para cá, o pessoal quer ir daqui para lá, né? Para poder... Porque lá você tem uma economia muito mais... É tudo muito mais fácil, é tudo muito mais simples, é tudo muito mais... como é que eu vou dizer você? Há uma relação de confiança com as pessoas que o Brasil ainda não tem. Aqui eu tenho que provar que eu sou honesto, e lá eu tenho que mostrar que eu sou bandido. É mais ou menos assim. Bom né? ponto, Então é assim que funciona. Eu consigo montar uma empresa lá em alguns minutos pela internet, e aqui é um horror. Eu tenho que carimbar e provar que eu estou vivo e tudo mais. Né? Então há um custo Brasil, que a gente chama de custo Brasil, que é um negócio impressionante aqui, e que na verdade nos trava aqui. Né? Do ponto de vista de um empreendedor que empreendeu lá e empreendeu aqui, né? Como é que você se assustou quando trombou com esse custo Brasil aqui? Quando você chegou aqui, vou montar um negócio no Brasil, e começou a entender, chama-se manicômio tributário, né? Sabe o que é manicômio, né? É uma casa de loucos, né? Esse manicômio tributário brasileiro, essas regras, isso te assustou de alguma forma quando você veio? Só para complementar a pergunta, e você veio sozinho ou veio outro americano com você? Sozinho. Você chegou sozinho aqui, tá? Te assustou de alguma forma isso? A única coisa que me assustou, começando, assim, tudo foi muito assustador, mas, cara, você fica entendendo tudo melhor e criando uma infraestrutura para resolver as coisas. Mas a parte pior é lei trabalhista. Lei trabalhista. Por muito. Porque, tipo, um golpe que eu sempre senti nos Estados Unidos, lei trabalhista não existe. Literalmente não existe. Então, pode demitir alguém, sai amanhã, não deve nada. Paga $1 para a pessoa, só recebe $1 e deve pagar os impostos deles. País de terceiro mundo é uma coisa, cara. O que é muito... O golpe do governo é... Então, lei trabalhista, eu vou falar, talvez, não mexendo bem com os detalhes, mas também eu vou pagar R$1. E daí o funcionário vai receber 75 centavos. Sim. Mas daí eu preciso pagar 75 centavos em cima. Mas o funcionário só sente que, não, eu paguei 25% de imposto. Mas não, você pagou 65%. Porque o que saiu para você e quanto você recebeu, não faz diferença se eu paguei para o governo ou você. Mesma coisa saiu quando você recebeu. Sim. Então, o governo faz muitas coisas para disfarçar o nível de imposto que, ao fim do dia, consumidores pagam tudo. E funcionários pagam tudo. Então, cara, isso é muito chato, porque literalmente minimiza dinheiro para a pessoa. Se brasileiros pagassem o mesmo taxa média de imposto de renda, cara, vai ganhar dobro amanhã. A gente paga metade. E os Estados Unidos já é um país com impostos muito altos. Sim. Então, e obviamente fazendo todas as coisas, então eu fiquei com muito medo de fazer um documento. Cara, eu fiz todos os documentos errados no começo. Foi eu fazendo, imagina, fazendo folha de pagamento, tipo carne e leão, essas coisas. Mas, puta, cara, eu não entendo nada disso. Eu fui assistir na verdade, eu não fui assistir, eu estava envolvido naquele projeto na época, mas eu recebi o material de uma apresentação. A BMW foi montar inaugurar uma fábrica em Santa Catarina. E no dia da apresentação e tudo mais, estava o jornalista e tudo mais, o presidente da BMW, não me lembro se era um alemão, o que era, ele vem lá e ele começa a apresentação dele colocando um chart na parede, no PowerPoint, com todas as licenças que ele teve que tirar para poder abrir a fábrica lá. E ele colocou aquilo que eu falei, cara, isso aqui é um negócio, é tão absurdo, né? O trabalho, eles não faziam ideia do volume de trabalho burocrático que eles teriam que cumprir para conseguir a licença de instalar a fábrica. Então, isso aconteceu ali em Santa Catarina, né? Pouco antes disso, eu estou lá em Santa Catarina trabalhando, estou num restaurante, apareceram uns amigos do restaurante com 2 belgas. Os 2 belgas sentam ali, a gente começa a conversar, e os belgas contando o que eles estavam fazendo. Eles vieram no Brasil, então eles faziam o seguinte, eles visitavam a tua empresa lá em Santa Catarina. O que é que você fabrica aqui? Eu fabrico copos, perfeitamente. Quanto custa o copo? O copo custa 20 centavos. Por quanto você vende o copo? Eu vendo por 80 centavos. Legal. Então você ganha 60 centavos por copo, perfeitamente.
Eu vou propor uma coisa a você. Fecha a tua empresa, abra a tua empresa lá na Bélgica. Aqui está o mapa da Bélgica, nós temos essas regiões. Põe a tua empresa onde você quiser. Nós vamos te dar isenção de imposto, você vai poder montar a tua empresa e vamos garantir a você o faturamento e que você vai ganhar os mesmos 60 centavos que você ganha aqui, você vai ganhar lá. Né? E eles contando isso, eu falei, cara, mas sem imposto, não, sem nada. Mas o que vocês estão querendo? E eles assim, emprego. O que vocês vieram buscar no Brasil? Jobs. Nós viemos buscar jobs. Nós precisamos levar empregos para lá. Aí você vê que é uma consciência. Então, enquanto para montar um negócio, teve que enfrentar, o outro vem aqui e fala, eu não tenho burocracia nenhuma, vem embora, me traga empregos, me traga agitação de trabalho, né, ali, que para nós está fazendo falta, né? Então é isso que está faltando para desamarrar aqui o nosso pedaço. Mas eu viajei, tá? Eu amo reclamar também. Não, então. eu fico animado com essa coisa aqui, né? Mas enquanto então, tua empresa hoje, vocês estão com a empresa aqui há 3 anos? 4 Sim, anos? 3 anos, 4 anos. Quantas pessoas tem lá hoje trabalhando? Tem quase 100. Quase 100. Ah. Legal. E vocês estão com uma rede de 1000 clientes? 1000 clientes. Perfeitamente, cara. Diga uma coisa, está acontecendo uma mudança no mercado agora relacionada a esse teu ramo, que é transporte e logística, né? Veículos de logística, Sim, né? sim. Onde as pessoas estão começando a perder aquela ideia de que preciso ter um automóvel, eu quero usar um automóvel. Então, a gente chama da uberização, né? As empresas talvez não vão querer mais ter um automóvel, elas vão pegar e vão usar uma frota de alguém, né? Isso é uma mudança brutal, já está se discutindo até que tem montadoras, a Volkswagen, por exemplo, está pensando o seguinte, talvez no futuro eu seja uma grande locadora mais do que um fabricante de veículos, né? Em vez de vender, eu vou ganhar uma assinatura de todo mundo, né? E eu imagino que isso vai ter um impacto gigantesco no teu negócio, porque você, em vez de vender para pequenas empresas de 30 automóveis, você vai ter que se dirigir talvez a um grande hub de locadora, eu não sei como é que funciona isso, mas locação, etc e tal, né? Você está pensando nisso? Isso aí, você enxergou isso? Isso é real? É real. É mais ligado com o mercado de consumidor. E a gente tem algumas empresas bem grandes que ficam bem dentro disso. Por exemplo, a maior locadora aqui no Brasil usa a Coble para fazer toda a telemetria delas. Ela usa isso. Então, quando alugo um carro deles, eles estão sabendo lá onde eu estou, tem tudo? Não, muito mais. A gente atende a área de, se você for um motorista de Uber, sim, em várias cidades aqui no Brasil, e a gente faz toda a telemetria inteligente atrás. Você trabalha para o Uber? Não para o Uber, para a locadora. Para a locadora, tá. Porque um terço dos motoristas de Uber alugam o carro. Tá. E o Uber conversa com a locadora ou não? Ou isso não interessa para o Uber? Eu acho que não interessa tanto para o Uber. Eles precisam de uma integração para ligar a pessoa e a placa, para entender, mas fora disso não é uma grande integração. Sim. Que interessante, cara. E você tem grandes clientes como locadoras? Tem. As locadoras. E tem seguradoras de veículos também. E estamos lançando com cartões de combustível. Então, empresas que atendem, tipo Ticket, por exemplo, é uma empresa nesse segmento. Sim. Mas voltando para todo mundo compartilhando carros, talvez vai precisar de menos carros no futuro, obviamente um futuro melhor, né? Vai fazer mais com menos, etc. Sim. Então, como a gente vê, a gente super quer uma parte dessa mudança. Nosso mercado é infinitamente grande, para ser uma empresa muito grande. E a gente quer criar, tipo, um nível de tecnologia que cria informação e transparência dos veículos para facilitar isso. Então, a gente nunca vai ser um marketplace de, tipo, você tem um carro, você tem um frete, vamos fazer o anexo. É muito mais de, a gente entende onde todos os veículos estão, a gente consegue fazer decisões otimizadas no movimento deles para minimizar ou maximizar qualquer métrica importante para você. Sim. Porque lembra, dependendo do que você vai fazer, tem métricas muito diferentes. Por exemplo, uma ambulância contra uma instalador de ares tem métricas muito diferentes. Sim, sim. Fascinante isso, cara. Eu imagino o seguinte, você deve ter hoje tudo isso passa pela tua central ou não? Passa por você de alguma forma ou não? Eu pessoalmente? Ou? Não, a tua empresa. Eu estou tentando imaginar o seguinte. Você
Quando eu compro o teu serviço, eu estou assinando com você para usar o teu software. Sim. Vou instalar um hardware na minha empresa, Uhum. vou botar um aparelhinho nos meus automóveis, e aí estou fazendo uma comunicação eu com meus automóveis. Exatamente. Tua empresa sabe o que está acontecendo aqui ou não? E a gente tem acesso a todos os dados, obviamente de um jeito anônimo, para a gente não, se alguém roubar nossa base, vai não saber qual carro de quem. Mas sim, o mais dados a gente coleta, a mais inteligente a gente fica. Você deve ter uma base de informações que é um negócio maravilhoso. É muito grande. Até para entender como é que funciona o fluxo. Não, a gente tem a maior base de dados tratados, então organizado num jeito onde consegue fazer coisas como ciência de dados, aprendizagem de máquina, coisas assim, na América Latina. O Detran não foi te procurar? O pessoal que lida com trânsito nas cidades? Na verdade, a gente fez um estudo com o governo. Na verdade, foi uma experiência positiva, mas a gente não pretende virar um fornecedor para o governo. Mas o que a gente fez? Eles recentemente instalaram radares em Marginal Tietê, que é, obviamente, uma autoestrada meio complexa, etc. Sim. E por que eles instalaram radares? Eles querem minimizar o perigo na rua. Então, a gente fez um estudo como foi o fluxo de veículos antes e como foi o fluxo de veículos depois. Porque a gente sabe que o comportamento mais arriscado, então, aumenta a probabilidade de ter um acidente, e freando bruscamente e acelerando bruscamente. Beleza. O que a gente viu, depois de instalar todos os radares, foi todo mundo está indo muito acima do limite, então está indo de 110. Em 3 segundos vai para 60 e depois 3 segundos volta para 110. Isso é brusca para burro. Uhum. Então o que a gente viu com esses radares, a intenção foi vamos minimizar acidentes. Mas o que eles fizeram? Eles incentivaram as pessoas a fazerem os dois comportamentos mais arriscados que existem. Então subiu 3, 4 vezes a probabilidade de acidente. Porque o governo faz decisões, não testa nada. Não, por exemplo, quando a gente vai, cara, eu acho que isso vai ser um feature importante. Beleza, Parker, boa ideia. Uhum. Agora, vamos testar, vamos ver os dados. Então, qual é a definição de sucesso dessa coisa? Métrica 1, 2, 3, beleza. Vamos testar, vamos colocar em veículos e a gente vai ver. E os dados vão explicar a história se sua ideia foi ruim ou foi bom ou ruim. Mas o governo não tem essa cultura de, cara, eu sinto X. Agora vamos testar para ver se funcionou. Você conhece um escritor chamado Basquiat? Basquiat? O artista? O escritor, não o artista, o escritor. Não. É muito anterior ao artista, né? O Basquiat escreveu um livro chamado O que se vê e o que não se vê. É o nome do livro. O que se vê e o que não se vê. E ele fala exatamente disso, né? A pessoa toma uma decisão para alguma coisa e isso tem uma consequência que ninguém enxerga a consequência. Então todo mundo só consegue enxergar que vou colocar o radar para o pessoal reduzir a velocidade e assim eu evito acidentes. E você vem dizer para mim que o que mais provoca acidente é a freagem rápida e a aceleração, que é o que acontece onde tem o radar. Exatamente. Então eles criam mais a chance de acidente do que reduz pensando que estão resolvendo o problema. Cara, é literalmente o ponto de skin in the game. Então, até hoje, os radares estão lá. E é skin in the game que eu consigo fazer uma decisão, eu não preciso viver com o resultado. Foi exatamente, eu chuto que um deputado, não tendo os nomes do governo aqui, cara, eu fiz esses radares ali, e fica no currículo, ele foi promovido, etc. Mas, cara, ele piorou a vida das pessoas em São Paulo. Mas ele vai ser promovido, porque não é skin in the game. Eu não preciso viver nem ver os resultados. A decisão do resultado, sim. Eu posso de skin in the game. Sim. Cara, que impressionante. Muito bom, cara, que legal. Olha, tem mais um pouquinho aqui, dá pra gente trocar mais uma ideia aqui. Esse aqui é um programa de liderança e empreendedorismo, tá? Deixa eu explorar você um pouquinho mais nessa questão da liderança. Eu acho que eu vi um insight qualquer que você montou uns esquemas aí de gestão na tua empresa, de premiação, eu não quero dizer, premiação não é um negócio, eu não gosto desse termo, sabe, de um reconhecimento e que tem 2 pés colocado num negócio chamado meritocracia, que para os norte-americanos, a meritocracia é parte... Vocês nasceram nela, vocês nasceram com ela. E aqui no Brasil isso é palavrão. Falar aqui, é coisa de capitalista, etc. E tal, né?
O que você andou fazendo lá e como é que está funcionando isso, né? Então, retenção de clientes, engajamento, retenção de funcionários, engajamento, como é que você tem trabalhado isso? Yeah. Em geral, cara, nossos resultados são excelentes. Então, tem 100 pessoas hoje. Provavelmente, desde o começo da empresa, até, cara, 140. Porque, obviamente, tem demissões e coisas assim. Sim. Mas pessoas que saíram da empresa, eu acho que não tem mais que 8 na história da empresa. Então, a retenção é muito boa. Mas o que a gente investe muito é cultura, ao fim do dia. Pessoas... Cara, eu falo isso bastante. O melhor benefício para o funcionário são colegas incríveis. São? Colegas incríveis. Colegas incríveis. Não é... Sim, cara, obviamente o salário tem que encaixar na vida, etc. Mas pessoas saem salários muito altos. Ontem à noite nós fizemos uma live aqui, um bate-papo com várias pessoas da Confraria Café Brasil ali, né? A gente reuniu 20 pessoas e estava fazendo uma discussão sobre liderança. E ali alguém surgiu com essa ideia, falou, ninguém vai embora da empresa por causa da empresa. Você vai embora porque você não gosta de algumas pessoas, né? Eu estou indo embora porque eu sou maltratado pelo meu chefe, porque os meus colegas não dizem nada para mim. Agora, quando eu tenho uma turma legal, colegas legais e um chefe legal, eu acabo ficando ali. Quer dizer, é mais sobre pessoas do que sobre a empresa em si. Né? E outra coisa, então, duas coisas. Tem que ser pessoas, cara, inspirados, então assumindo capacidades também, mas inspirados para fazer coisas legais. E essa inspiração, beleza, você pode ter uma visão da empresa muito legal, mas a inspiração é, poxa, cara, meu chefe é incrível, eu quero ser assim um dia. Isso é a melhor inspiração. Sim. E o melhor jeito de comunicar, obviamente, faz feedback, faz one-on-one, faz coisas normais, é simplesmente seja um bom role model. E tem role models incríveis em cada time. Role model é o modelo, seja um modelo, seja uma Exato, inspiração. seja um modelo. É como... É a mesma coisa de um pai incrível, que ele não precisa passar um feedback para você, etc. Faz isso, não faz isso. Sim, às vezes. Mas simplesmente a presença dele fazendo a coisa certa, sim. Você vê isso todos os dias, tratando pessoas bem, tipo, pagando as contas, etc. Cara... Simplesmente a presença de pessoas boas cria pessoas boas, inspira pessoas. E tá todo mundo de olho, tá todo mundo olhando. Você nunca tá e melhor sozinho. Feedback, o feedback não falado, é melhor feedback. A presença de pessoas incríveis é incrível. É viral, é viral. Como é que se contrata pessoas incríveis, cara? Cara, é difícil. Mas eu chuto que 50% das pessoas da Cobre são referrals. São referências de funcionários atuais. Eu apostaria que você ia falar isso, né? Yeah. Quem é que me atrai? É gente que trabalha comigo, que conhece o meu esquema, que já tem minha cultura e que ao indicar alguém vai assumir uma responsabilidade sobre a indicação. E a gente investe muito nisso. Obviamente, coisas simples de, cara, a gente paga se você trazer alguém. Mas também, cara, a operação de pessoas tem que ficar dentro de todo mundo. Sim, a gente tem um departamento de recursos humanos, de operação de pessoas, mas todo mundo precisa ser envolvido. Skin in the game dessa empresa eu estou responsável para montar meu time. Sim. Eu estou responsável para todo mundo ao redor de mim. Eu estou responsável se alguém não está atuando dentro dos nossos valores importantes. E minha responsabilidade em ver, olha, tem uma babaca aqui. Cara, people ops, vai resolver, o curso humano vai resolver, etc. Não, cara. Você precisa de uma propriedade, você precisa skin in the game de toda parte da cultura. Não é parque o ditador faz assim, não faz assim, cara, isso não escala. Isso funciona com 5 pessoas. Tem um termo em inglês que não foi traduzido para português, porque é impossível traduzir, chama-se accountability. Accountability, né? A contabilidade não funciona também, né? Accountability, não dá. A gente botou aqui a contabilidade e fica confundindo com contabilidade, né? Mas essa questão do accountability que é a coisa fundamental. Quer dizer, você não está falando para mim só de responsabilidade, você está falando muito mais isso, né? Você está falando de, cara, além da responsabilidade sobre aquilo, eu faço aquilo que eu disse que ia fazer, no prazo que eu concordei que eu ia fazer, sou transparente e crio uma relação de confiança em você. Cara, eu sou uma pessoa com accountability, né? E isso a gente perde muito, né? Porque há isso era uma outra pergunta que eu ia fazer você, né? Que o brasileiro é muito apaixonado, né? A gente tem muita paixão. Carnaval, cara. Me apaixono e do mesmo que apaixono, eu odeio também. Então, na hora de tomar decisões, o que um americano tem de assertividade, de chegar lá e falar, um americano chega na tua frente, diz que você fez uma merda, que o teu trabalho é ruim,
que você é um horror, e depois eles saem e vão tomar uma cerveja junto, não fica nada ali, porque aquilo é muito claro que tem uma relação profissional ali, né? Aquilo é muito assertivo. No brasileiro, quando você fala que o meu trabalho foi ruim, eu entendo que eu sou ruim. Você está me ofendendo como pessoa, e aí mistura tudo e vira fica todo mundo. E aí eu vou guardar isso comigo e na próxima oportunidade eu vou puxar o seu tapete, né? É um ponto difícil no Brasil, porque historicamente não tem uma cultura dessa transparência extrema. Sim. E também tem uma cultura que não é super aceitável. Então, criando um ambiente com essa transparência é muito difícil. Um termo que Kim Scott nos Estados Unidos, ela foi a diretora de recursos humanos da Google, chama de Radical Candor. Radical Candor. Que transparência extrema. Sim, eu fiz o sumário desse livro, tá? Sim, senhor, eu tenho o sumário desse livro em português. Cara, muito legal. E publiquei ele agora recentemente, Radical Candor. Mas o que é a complexidade? Isso não é super parte do livro, mas a complexidade é... Você tem dois níveis de cérebro. Tem o cérebro animal, que é 100% emoção, tipo fight or flight, coisa assim. Sim. E daí tem o cérebro robô, que é 100% racional, zero emoção. E a coisa muito complexa disso é você precisa penetrar o cérebro animal para chegar ao cérebro robô para dar esse tipo feedback que pega como um soco na cara, etc. E você precisa super ler a pessoa, porque algumas pessoas vão ter um cérebro animal super grosso. Então, cara, talvez eu vou precisar gastar meses com você antes de ter uma conversa difícil. Mas você precisa correr até lá. Ou tem outras pessoas que, cara, vão dar um oi, está pronto, cara, me soca. Então, isso é muita complexidade que a gente tenta forçar de dentro de cada time. Você precisa entender a pessoa fora do escritório. Obviamente não precisa tipo, sair da balada, ficar super amigos, obviamente, é um ambiente profissional, mas é importante que você tenha essa abertura para a pessoa, porque você nunca vai ter esse nível de transparência. É muito difícil, é algo que, cara, é como cultura em geral. Cultura, se deixado sozinho, vai para mal. É como um exemplo de parede. Depois do tempo, vira uma pilha de areia. Mas uma pilha de areia nunca vai virar uma parede. Cultura é a mesma coisa, é entropia. Então, você precisa sempre ter lembrança de o que é importante para esse grupo de pessoas. E, cara, o único jeito de mudar hábitos é repetições. Que sempre tem repetições. Não é necessariamente... não, se entendi. Repetições. Repetição, por repetição. Repetição. Não, tá certo. Isso é repetição, sim. Tem uma dica interessante que eu até usei outro dia aqui, que eu não me lembro onde eu vi, acho que foi num vídeo que eu assisti com um Navy SEAL, legal. Um comandante Navy SEAL, que ele está dizendo o seguinte, ele fala que o que faz você entrar em forma física não é ir na academia, não é ficar na academia, é ir todo dia na academia, um pouquinho de cada vez. Ele falou, é a somatória de todos os dias que você for na academia que vai fazer você ficar em forma física, né? Que é exatamente o que você falou, a repetição, entendeu? Eu assumi a disciplina e vou repetir isso aqui até obter o resultado lá, né? E se eu tentar fazer tudo agora, numa vez só, eu não vou conseguir fazer. Mas você está falando de disciplina, né? Sim, e disciplina é muito mais como mudar hábitos e criar novos hábitos. Que, cara, se você, Parker, pare de fazer X. Provavelmente amanhã vou parar. Mas daí 2 semanas eu vou voltar, porque é um hábito, eu estou fazendo sem pensar. E precisa dessa repetição sempre de feedback, que não é bom para fazer. Não precisa ser dito coisa assim que fica chato, etc. Você para de aceitar o feedback. Mas pode ser várias lembranças de isso aqui é importante. Isso é um hábito ruim, isso é um hábito positivo. E você tem que estar com isso impregnado na cultura da tua empresa. E aí vai bater naquele outro ponto que você falou. Por isso que é importante, eu vou buscar um funcionário novo através das pessoas que já trabalham aqui, que já conhecem minha cultura, sabem como é que funciona a empresa e já sabem que aquele não vai se adaptar aqui. Cara, eu vou buscar o outro. Super. Por exemplo, uma coisa que eu sempre queria fazer, que é impossível fazer, quer fazer uma entrevista com alguém. Eu quero entrevistar seus 3 melhores amigos que não são membros da sua família. Obviamente nunca vai fazer, mas está aplicando para a primeira entrevista. Eu não quero falar com você, eu quero falar com seus 3 melhores amigos.
sobre mim. Não, eu quero entrevistar quem são eles. Com quem eu ando. E eu não quero falar, conto mais do Luciano. Eu quero entender porque melhor representação de quem é você, as pessoas que você escolhe deixar ao lado de você. Eu amaria fazer uma entrevista. Obviamente a logística, não sei, talvez invasiva demais, mas, cara, aprende muito pessoa. Eu quero conhecer os 3 melhores amigos que não são membros da família. Você sabe que eu tenho uma recomendação que eu coloco escrevo muito nas mídias sociais e tudo mais, né? E eu sempre mando para as pessoas dizendo o seguinte: os cuidados que você tem que tomar quando tiver em mídia social, para não entrar em fake news, essa coisa toda. Quando você receber uma informação de alguém, né? Procure essa pessoa, entre na página dela ou entre no tweet dela, em vez de olhar, ver quem é que ela retuita, quem é que ela compartilha, que tipo de coisa ela está compartilhando, né? Isso para mim é mais importante do que entender o que ela é. Sabe? Quem é que ela está, o que ela está endossando, né? E ao você ver, aquilo cai a máscara toda, porque a pessoa se coloca de uma forma, quando você vai ver o que ela está mandando adiante, ela mostra a verdadeira cara dela. É mais ou menos o que você colocou aí. Então, através das referências de pessoas, é um jeito dessa filtragem. E, cara, obviamente, está aqui porque a gente gosta muito de você, em termos de profissional, culturalmente, etc. A gente quer mais pessoas como você. E, normalmente, pessoas sobre capacidade, honestas, culturalmente alinhadas, etc., gostam de outras pessoas assim. É muito, muito simples. Então, sim, e isso é uma parte muito, muito, muito importante. E sempre fazendo a lembrança da importância do que a gente acredita. Você cursou o que em Harvard? Você fez o curso de que em Harvard? Foi MBA. Você fez um MBA em Harvard, né? Um MBA. Isso que você está falando para mim, eu vou até melhorar essa pergunta que eu faço para muita gente que vem aqui e senta aqui, né? E eu pergunto o seguinte aqui: elas me contam a história da evolução delas na empresa, começaram lá por baixo, e um belo dia elas assumem um cargo de liderança. Pela primeira vez elas vão liderar um grupo, né? E eu sempre pergunto, falei, escuta, quando você chegou na segunda-feira para o seu primeiro dia como liderança, você estava preparado para aquilo? Alguém te ensinou aquilo? Você recebeu? E 100% me responderam, não. Eu cheguei lá e eu tive que aprender na pancada, a partir daquilo que eu via dos líderes que eu... mas eu nunca tive um treinamento efetivo, né? E elas me respondem isso num mundo onde o que mais se faz hoje em dia é falar de liderança, ler sobre liderança, workshop de liderança, só se fala em liderança, né? E, no entanto, elas vêm me contar que, olha, eu não estava preparado. Eu sabia que eu podia fazer, assumi, mas no primeiro dia eu tive que sair para me virar, né? A minha pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte: você aprendeu essas coisas em Harvard? Cara, como é que é? Eu acho que com coisa de pessoas você não aprende nada na faculdade. Então, na verdade, na Harvard, eles fazem muitas aulas de tipo cultura, feeling, sentimentos, etc. Mas, cara, que besteira, cara. Vai para o trabalho, entrega o importante, trata as pessoas bem e para de reclamar. Que foi não sei, cultura da minha família, talvez. Mas o que eu vi é que duas coisas, não vou falar mais da cultura, mas a coisa complexa de virar um gestor é que todo mundo, se você está abrindo uma empresa ou está sendo uma analista em qualquer uma, você foi para lá porque você gosta do trabalho. Por exemplo, grande parte dos empreendedores, você gosta de fazer o produto. Eu vi a dor e agora eu gosto de fazer coisas, eu gosto de ficar criativo e colocar várias peças diferentes para finalmente criar algo especial. Beleza, teve sucesso, expandiu. Amanhã você vai precisar, você não vai fazer nada. Então a razão você começou foi porque você gosta de criar produtos. Mas agora, para expandir e ir para o próximo passo, você precisa gerenciar pessoas. Cara, um bom analista, então, as coisas necessárias para ser um bom analista, um bom gestor, são coisas totalmente diferentes. E daí, para o próximo passo, precisa ser um gestor de gestores. Então, cada vez mais que a empresa cresce, você está ficando mais longo da razão original. Que você gostou de fazer X. Então, cara, eu acho que tem frameworks que são muito úteis. Por exemplo, a gente ama de Agile, criar sprints e delegação, e faz stand-ups, cria muito ownership. Mas ao fim do dia, cara, o balanço de como a gente consegue alinhar pessoas com as métricas que todo mundo está querendo fazer a mesma coisa. E outro lado, motivar e atrair as pessoas para fazerem as coisas, otimizar o throughput desse time. Esse balanço é muito sensível
E daí você precisa ser... Você gosta do livro High Output Management, por Andy Grove? Como é o nome do livro? É High Output Management. Ele foi o fundador de Intel. Sim. Yeah. E, cara, um livro excelente. Sim. Tem 35 anos agora. Mas o que ele falou é que só os paranoias sobrevivem. Então, only the paranoid survive. Sim. Porque você, e obviamente uma paranoia saudável, porque você precisa ter uma paranoia que tudo está quebrando sempre. Mas, no outro lado, você precisa ter a empatia para todo mundo dentro do time, de inspirar eles. E este balanço, porque sem esse paranoia, lembra, entropia, tudo sempre volta para mal. Sim. Cultura, processos, tecnologia, e sempre está indo para mal. E só essa paranoia que está procurando os buracos na tecnologia, na cultura, e arrumando sempre coisas assim, que sobrevive. Vou pegar alguém que não pescou, que nós estamos falando aqui, né? Entropia é um processo que diz o seguinte: todo sistema complexo ele se desfaz com o tempo, né? O Sol tem um sistema entrópico, um dia ele vai apagar, né? Eu vou morrer, meu corpo humano vai embora, o seu automóvel vai embora, porque todos os sistemas complexos eles vão se desfazendo. E o que a gente pode fazer? Dá para evitar que ele se desfaça? Não, você não consegue, porque tudo é finito. Mas você consegue fazer com que o avião voe 200 anos se fizer uma boa manutenção. Se você tratar bem da sua casa, ela dura bastante, seu carro dura bastante, seu corpo, se você pode ter. Então a gente consegue contornar esse processo de entropia se a gente tiver uma boa manutenção. O problema todo é fechar os olhos para ele e achar que eu vou ficar igual, ou vai tudo funcionar por exemplo. Um dia a cultura envelhece, né? E ao não perceber, a gente está achando que eu vou obter os mesmos resultados que eu sempre obtive num mundo que mudou completamente ali. E a gente vê histórias fantásticas aí de gente quebrando para todo lado, sem entender por que quebra, né? Mas legal, cara. Mas dentro disso também, isso é um ponto, eu penso muito desse ponto. Eu amo de pensar nesse ponto. Porque o balanço entre sistemas de regras e sistemas de cultura. Sim. Sistema de regra, cara, melhor exemplo, é o governo. Então, cara, o governo cria decisões estáticas em cima de problemas dinâmicos. E, obviamente, quando a dinâmica muda, as regras não pertencem mais. Sim. Isso não faz sentido. Mas é uma regra, é fixa, é estática. Então, por isso, o governo sempre está falhando. Ninguém diz, puta, cara, olha quão bem o governo foi. A melhoria do governo, os últimos 2 anos, nossa, cara, que legal. Mas faz isso muito com empresas e produtos. Porque quando você lidera com cultura, então cultura, todo mundo quer a mesma coisa e no coração acredita que o que tem que ser feito é a coisa certa. Cara, agora cultura é dinâmica. Então quando tipo o mercado muda, coisas mudam, a cultura de natureza vai adaptar ao redor disso. E cria muito do Nassim Taleb de tipo anti-fragile. Sim. Em vez de sistema de cultura, que é muito governo, empresas muito mais antigas, etc., e regras. Regras só controlam o mal, não inspiram o bem. Sim. E não adapta. Enfim, cara, aplica muito, porque obviamente tem que ter algumas regras. Obviamente, cara, não respeita os outros, não usa palavrões contra os outros, etc. Mas fora disso, a liderança tem que ser 100% ligada com a cultura. E o momento a pessoa para de acreditar no coração o que é importante para a empresa, não é importante para mim, cagou. Acabou. É verdade. É verdade. Acabou. Cara, muito legal. Que gostoso esse papo, cara. Que coisa gostosa, né? Repita o nome da sua empresa. É Cobly, C-O-B-L-I. C-O-B-L-I. Cobly, né? Digamos que eu quisesse trabalhar na Cobly. Né? Em qual área? Mas... Não sei, eu tô aqui, eu gostei da conversa desse cara, quero ficar perto dele, quero trabalhar na empresa dele. Né? O que você está esperando que apareça lá? Eu não me interessa a área, eu quero saber assim, que tipo de perfil que interessa a você trabalhar na Cobly. Bom, cara, tem muitos jeitos de responder para essa pergunta. Então, a primeira coisa que a gente gosta de testar na primeira entrevista, a capacidade técnica, seja de um programador, alguém de ciência de dados, até técnica de venda. E daí a gente gosta de testar qual é sua cultura de natureza. Como você pensa? É muito mais uma pessoa ativa, passiva, é muito mais uma pessoa que cria valor ao redor das pessoas, um lobo solitário, etc. Então, a gente quer muito entender qual o perfil, quem é você, e se isso encaixa muito bem na nossa cultura.
E obviamente testes mais técnicos, que são cases e coisas assim. Uhum. Então, a gente tem vários jeitos de filtrar isso, que a gente gosta de testar, e sempre tentar ficar mais eficiente nisso, obviamente para escalar. Legal. Quem quiser entrar em contato, então, vamos lá. O site de vocês é coble.com.br. É coble.co. Coble.co. Pode ir para coble.com.br também. Que também chega lá. Vocês Também chega lá. estão no Facebook, no Tudo. Twitch, no Todos Instagram, as redes sociais. Obviamente sempre tem vagas abertas. No LinkedIn, por exemplo. Mas também, cara, pode ir para o site e a gente recebe um monte de coisa para o site também. Sim, se eu quiser, quero ser seu cliente, o caminho é também o caminho mais direto é o site. Ou pode ligar, a gente tem, cara, pessoas muito animadas para falar com você. Legal. Cara, grande conversa. Muito obrigado por você dedicar 2 horas do seu tempo aqui, viu?